O Santos empata com o todo-poderoso CRB pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, e dá continuidade à sua bela crise, né? O Peixão agora, acho que é seguro a gente dizer que o Santos não está mais caminhando para uma crise, e sim está em crise, tá? Um time aí que demorou, acho que quase 2 semanas para anunciar um técnico, um time onde grandes nomes aí do futebol não quiseram assumir, porque entendem a bagunça que o Santos representa aí nos últimos anos, mas também nessa temporada. E aí a gente vê o reflexo disso tudo em campo. Mas antes da gente falar aí os pormenores do jogo, eu peço para que você, por gentileza, cara, se inscreve no canal, tá? Se as 5, 6 primeiras pessoas que assistirem esse vídeo já se inscreverem no canal, nós já vamos bater aí 200 inscritos, tá bom? Então eu peço por gentileza que você se inscreva no canal para me ajudar a chegar nessa marca, né? Deixe seu comentário falando aí o que é que você tem achado do jogo, o que é que você achou, o que é que você acha que vai ser do Kleber Xavier no Santos. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E também deixe seu like, que é muito importante. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, então às vezes vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu tô dando uma consultada daquilo que eu anotei ao longo do jogo. E a primeira delas foi o óbvio, né? Que esse jogo aí contra o CRB já foi o primeiro jogo do Kleber Xavier. Kleber que foi anunciado na segunda-feira. Né, saiu a notícia da contratação dele na segunda-feira, que na terça ele já chegaria em Santos, já comandaria o seu primeiro treino. Ontem, na quarta, foi a sua primeira entrevista coletiva, então tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Né? Muito se foi questionado porque o Kleber Xavier não é técnico, né? Esse tem sido o primeiro trabalho dele aí como técnico. Antes ele trabalhou por muitos e muitos anos como auxiliar técnico do Tite, né? Então foi auxiliar técnico por muitos anos no Corinthians, foi auxiliar técnico do Tite durante toda a passagem dele pela seleção brasileira. É um cara que, apesar de não ter sido técnico, tem muita experiência, né? E a gente espera que isso agregue valor ao Santos nesse momento onde o Santos não pôde contratar grandes técnicos, porque os caras não querem vir, velho. Os caras não querem pegar o Santos, certo? Hoje o cara que olha para o Santos e tenta treinar o Santos não são grandes nomes, não são treinadores consagrados, né? Tudo bem que o mercado também não tá lá essas coisas, né? A gente tinha disponível quem? Dorival Júnior, que vem de baixa pela seleção brasileira, o Tite, que tá desde a Copa do Mundo aqui, ó, esperando o telefone tocar de grandes clubes por aí fora do Brasil e esse telefone não toca, né? A gente tinha quem? Porra, Fernando Diniz? É melhor ficar com o Kleber Xavier, na minha humilde opinião. Então, assim, o Santos não tinha uma grande gama de treinadores, mas aqueles que estavam disponíveis, que foram esses que eu citei, também tinha o Sampaoli, obviamente, que a gente sabe da tara do Sampaoli por reforços, né? O Sampaoli, meu Deus do céu, parece que a vida dele gira em torno de reforços, e então não veio também. E aí a gente teve aquela entrevista belíssima do nosso CEO, né? Eu tava viajando nas últimas semanas, gente, então por isso que faz uns 10 dias aqui não tem vídeo aqui no canal. Mas eu tava antenada e acompanhando todas essas questões, né? Então a gente vê um Santos bagunçado, pô. O Santos bagunçado é realmente quem olha de fora e tem um mínimo de amor próprio, fala que, porra, não vou trabalhar com esse time. Né? Mas enfim, o grande Kleber Xavier aceitou o desafio e é o técnico do Santos. Esse foi o primeiro jogo dele. E aqui eu quero deixar bem claro que nesse vídeo nós não falaremos de Kleber Xavier. Por quê? Porque o cara treinou o Santos por 2 dias, pô. Eu já vi vídeo de gente falando aí, porque saiu a escalação do Kleber Xavier e eu não gostei, porque não mexeu no time. Porra, quem é que mexe no time com 2 dias? É um mata-mata. Se ele erra nesse primeiro jogo, o que provavelmente aconteceria porque ele não conhece o elenco, ele compromete a vida útil do Santos na temporada, porque a Copa do Brasil é o único campeonato que o Santos vai disputar além do brasileiro. Então, assim, é óbvio que o cara, se tiver um mínimo de senso, não vai mexer no time, da forma estrutural do time. Além do que, a gente tem que lembrar que o Neymar tá machucado, o Bom Tempo tá machucado, o Barreal tá machucado. Enfim, são 3 jogadores aqui que eu citei que vinham sendo titulares, que vinham agregando valor na equipe. E aí ele simplesmente não tem esses caras à disposição, porra. Vou escalar quem? Eu vou escalar o Luca Meirelles pra queimar o menino? O Matheus Xavier? Calma também, né, rapaziada? Porra, o cara chegou faz 2 dias. É óbvio que não iam ter mudanças substanciais na equipe, certo? Bom, foi dito que ele treinou bastante a defesa porque realmente era um ponto fraco do Santos. E ali já noto, né, que ao longo do jogo eu fiquei muito feliz pela volta do Aderlan, cara. O Aderlan é um puta de um reforço caseiro, tá?
ele vem de uma lesão de LCA, a mesma lesão do Neymar, inclusive, a mesma lesão do Pedro lá do Flamengo, né? 9 meses de recuperação e ele vem muito bem, tá? Ele já tinha entrado no segundo tempo contra o Bragantino no domingo, mas esse jogo contra o CRB ele realmente começou o jogo, jogou ali o primeiro tempo, jogou até acho que uns 15 minutos do segundo tempo, que foi quando ele foi substituído, né? E o Léo Godoy, e o Aderlan entrou muito bem, tá? Entrou muito bem, voltou ali a ser titular, muito seguro, muito participativo, muito combativo, né? Então, assim, gostei muito da participação do Aderlan no jogo e fica aí um alívio, porque o Aderlan não é, assim, o prime dos laterais direitos, né? Mas ele com certeza é melhor do que o Léo Godoy e com certeza vem enfrentando uma fase muito melhor do que o JP Sherman, né? Então, fica aí esse adendo sobre o Aderlan, grande reforço caseiro que nós recebemos, e aí talvez a gente tenha um pouco de paz nessa lateral direita, né? Bom, a primeira chance mais clara do jogo foi do CRB, né? Que não foi aquela chance, mas foi uma chance onde o Brasão teve que sair no abafa, né? E atrapalhar ali a finalização do atacante do CRB, que foi aos 8 minutos mais ou menos. O Roleiser estava muito bem no jogo, tá? Acho que até hoje foi a melhor partida do Roleiser com a camisa do Santos. Aos poucos eu sinto que ele vem se soltando, que ele vem se sentindo um pouco mais à vontade. Obviamente ele tem tido, né, ganhado minutos, então isso impacta também na preparação física dele. Ele vem se mostrando cada vez mais inteiro, né, nos jogos. Então, muito boa a partida do Roleiser, tá? Agora, o que é que incomoda, cara? É que o Roleiser, ele é o meio campo, certo? Ele é o meio armador ali, tá jogando na posição do 10. Só que o Roleiser, ele não consegue, cara, armar o time sozinho. Ele precisa da ajuda dos volantes. E João Schmidt e principalmente o Pituca estavam anulados. E anulados porque o CRB estava jogando muito Clay? Não, anulados por si mesmo, né? O Schmidt até que, né, porra, ali o 5, uma posição mais defensiva ali na volância e tudo mais, beleza. Agora o Pituca totalmente, assim, apagado em campo, cara. Eu não sei o que é que o Pituca fez com o futebol dele. Alguém, por favor, vai dar um banho de sal grosso nesse homem, porque o Pituca, ele sempre foi uma referência para nós santistas aí dos últimos anos, um puta jogador que tem muito amor pelo clube, que dava sim um bom resultado em campo, só que, porra, a gente já pode falar aí de um ano, porque desde do começo da Série B pra cá, o Pituca não joga porra nenhuma, né? Essa que é a verdade. E aí o Pituca totalmente ausente no jogo, eu acho que o esquema dos caras era, toca no rolês e ele foda-se. Toca no Roleiser e foda-se, irmão. O que é que vai acontecer depois? Entendeu? Foda-se se ele vai conseguir tocar para um atacante e fazer uma tabela. Foda-se se ele vai conseguir armar uma jogada. Foda-se. Bota nele lá que o argentino resolve. Eu acho que a mentalidade dos caras era essa, né? O Schmidt, quando tava no campo de ataque, só prestava para tocar a bola de lado. O Pituca, inexistente. E aí era isso. Toca no Roleiser e vê o que é que ele vai arrumar aí. E o Roleiser muito bem no jogo, como eu falei, arrumando ali boas jogadas, né? Fazendo bons passes, tendo boas ideias. Só que a gente tem que lembrar que o Roleiser não joga sozinho, a gente estava com o Guilherme na ponta direita, a gente estava ali na ponta esquerda, perdão, né? O Guilherme na ponta esquerda, o Tiquinho centralizado e o Verón na direita. O Verón apareceu muito pouco no jogo, só teve uma jogada assim que ele conseguiu fazer uma coisinha mais ou menos, mas no geral não foi muito bem. O Guilherme não foi muito bem, de novo, pelo, sei lá, milésimo jogo seguido. A única jogada de destaque que o Guilherme tem é o escanteio, que ele bate, o Schmidt desvia e aí o Roleiser consegue fazer o gol. Só, né? Tirando isso, o Guilherme mais uma vez é inexistente, assim como o Pituca, né? Eu acho que no jogo contra o Bragantino, a torcida vaiou justamente esses dois jogadores quando eles foram substituídos e essas vaias são com total razão. São dois jogadores assim que, quando eles estão como titulares, o Santos já entra em campo com 2 a menos. Essa é a verdade. E aí a gente teve boas defesas do goleiro do CRB, o Matheus Albino, destaque para ele principalmente no finalzinho do segundo tempo, do primeiro tempo, e aí ele até tenta evitar o gol do Roleiser, mas ele quando vai buscar a bola, ela já tá dentro do gol. E aí o Santos termina o primeiro tempo com 1 a 0, certo? Isso, porra, não era assim, porque o Santos jogou muito, então a vitória foi merecida. Não jogou muito, né? Teve ali posse de bola, domínio e tudo mais, mas não foi aquele time dominante no sentido de que amassou o adversário. Isso não aconteceu. Mas esse primeiro tempo aí, esse primeiro gol, né, foi justo porque jogou mais que o CRB, então aí o Santos
termina o jogo e vai pro intervalo com 1-0. Aí a gente vai pro segundo tempo, né? E aí a gente já começa o segundo tempo com boas defesas do Gabriel Brazão, que inclusive fica aqui o meu pesar se esse papo de que o Galatasaray tá afim de comprar ele for realmente verdade. Tá? Ok, mas o Santos precisa de dinheiro, precisa vender, mas a gente sabe que os caras lá de fora vêm buscar goleiro aqui no Brasil a preço de banana, né? E o Brazão é um goleiro que ele ainda é muito jovem, se eu não me engano, o Brazão tem 24 anos, né? E ele poderia muito bem se consolidar como aí um grande goleiro no Santos e depois ser vendido posteriormente para um time que fosse maior do que o Galatasaray, né? Mas dadas as condições do clube, dependendo da oferta, e também depende muito do jogador, eu acho difícil que o Santos consiga segurar na janela do meio do ano. Então já deixo aqui de antemão os meus pêsames caso o Gabriel Brazão realmente saia do Santos, porque é um puta de um goleiro, tá? Um puta de um goleiro. Fez boas defesas, né? Teve uma atuação super segura, mas aí o gol do CRB, ele acontece num erro de saída de bola do Gil, né? O Gil, que é um veterano, o Gil, que é um dos líderes da equipe, uma das referências. Referências também erram, né? E quando a fase do time é ruim, parece que a fase de todos individualmente fica comprometida também. E o Gil não conseguiu escapar disso. Ele erra na saída de bola. Só que o que mais me incomoda não é simplesmente o erro do Gil, que é um erro que não pode acontecer, mas enfim, o que me incomoda é que quando a bola sobra para o camisa 9 do CRB finalizar, a pessoa que chega pro abafa, o jogador que chega pro abafa é o próprio Gil, que errou e tentou consertar, porque não tinha nenhum outro jogador do Santos na frente da área para evitar o chute do camisa 9 do CRB, que eu particularmente esqueci o nome. Ah, Clay, mas os caras estavam saindo pro ataque. É verdade, mas cadê o cabeça da área? Cadê o 5? Cadê o 5 que protege a zaga? Não estava ali, né? Ali era a bola pro Schmidt defender. Era pro Schmidt estar posicionado ali e fechar o bate do cara. Mas quem chega para fechar o bate é justamente o Gil, né? Então, mais um erro, além de ser de saída de bola, também um erro de posicionamento ali dos jogadores, eu acredito. E aí o Brazão não tem culpa nenhuma no gol, o cara acerta um chute muito bonito de fora da área, não é golaço nem nada do tipo, mas é um chute de fora da área que entrou, gol do CRB, 1-1. E aí o Santos emocionalmente sente, né? Porque é uma falha individual, o Santos não vê numa fase boa, os jogadores obviamente se estão se sentindo pressionados, cobrados, né? E aí o CRB tem aí uns 5, 10 minutos que ele passa a atacar muito mais o Santos, né? A chutar muito mais de fora da área, a arriscar muito mais, a chegar muito mais. Teve uma sequência de defesas que o Brazão fez e que ele saiu pagando geral na zaga, porque parece que os caras estavam apagados, velho. Parece que os caras se desanimaram totalmente depois do gol, né? E aí o Brazão, ele faz novamente boas defesas, uma atuação muito segura do Brazão. Repito, uma pena se for vendido. Bom, aí nós temos as substituições, o Matheus Xavier, ele entra muito bem. O David Washington, ele entrou meio sumido do jogo, tudo bem que ele não entrou na posição dele, né? Ele não entrou para jogar de 9, ele entrou para cair ali pelas pontas. Ele entra no intervalo, substituindo o Guilherme, mas eu achei ele meio sumidão no jogo, não foi muito participativo, não gostei muito não. Aí depois nós tivemos o Laser, que ele cansou, não tem como, né, jogar o que ele jogou, foi um jogo muito físico, ele participou muito de todas as jogadas do ataque, a bola passava muito pelos pés dele, e aí naturalmente ele cansou, foi substituído no finalzinho do jogo, tá tudo bem. E aí nós tivemos o pênalti cometido por quem? Pelo Gil de novo, realmente não é uma boa fase de ninguém no Santos. Né? O Gil vai, comete um pênalti, é um pênalti claro, existe o toque, né? Pra mim ficou um pouco a sensação de, pô, será que esse toque é suficiente pro cara realmente cair? Mas aí, acho que isso não entrou muito em pauta na hora de marcar o pênalti, porque o toque existiu e o pênalti foi marcado. E aí nós tivemos uma bela defesa do Gabriel Brazão. O cara do CRB bateu mal, é verdade, né? Porque pra mim, todo mundo que bate pênalti ali entre o meio do gol e o canto, né? Que bate ali naquela meiuca, que não é nem canto nem meio, e que bate em meia altura, eu acho que é o tipo de batida mais propícia para que um goleiro faça a defesa. Mas isso não tira os méritos do goleiro, que caiu pro lado certo, que fez a defesa, né? O Brazão fez a defesa, depois a bola foi afastada. E aí o Santos, então, termina o jogo com o seu 1-1, né? Um resultado que não é muito interessante para nós, porque o próximo jogo, se eu não me engano, dia 22 de maio, vai ser disputado lá na casa do CRB, né? O CRB que não é um time morto, tá, gente? O CRB, que se eu não estiver enganado, está em 6º lugar na Série B, né? E a gente enfrentou o CRB ano passado, enfim, não é um timecozinho que você vai lá e ganha dos caras
como a gente está acostumado a ver alguns jogos na Copa do Brasil, quando é contra esses times de menor expressão. Tá? O CRB, ele é um time ali que se mostrou qualificado dentro da sua proposta de jogo. É importante lembrar que o técnico do CRB, o Eduardo Barroca, se eu não estiver enganada, foi o técnico que subiu o Mirassol, e a gente sabe que o time do Mirassol ano passado, principalmente, foi um time muito bem treinado e com boas atuações. Então, não é um time que você dá para olhar e falar, CRB, papinha, vamos passar de boa mesmo em uma fase. Não, tá? Alerta para esse jogo da volta aí, porque o CRB pode sim surpreender, ganhar da gente lá e fazer o Santos ficar só com o Campeonato Brasileiro ao longo do resto desse ano, tá bom? Então, assim, a sensação que fica é, o time não melhorou porra nenhuma, tá? Não mudou nada. O Kleber Xavier vai ter muito trabalho, não só para ajustar o time, mas para recuperar a confiança dos jogadores, que parece estar abalada, né? Eu espero que o Gabriel Bontempo, o Barreal, o Neymar, enfim, que os jogadores que estão no DM se recuperem o mais rápido possível, porque a gente precisa ter um elenco para ter rodagem, né? E, cara, na minha humilde opinião, tá? Schmidt e Pituca não dá. O Schmidt um pouco menos. Na minha opinião, o Schmidt ele tem um pouquinho mais de crédito que o Pituca. Agora o Pituca como segundo volante, assim, sinceramente, não dá. Estou muito ansiosa para ver se o Zé Rafael ele realmente vai se recuperar plenamente. E com a volta do Bontempo, eu acredito que o Zé Rafael jogando de 5 e o Bontempo de 8 vai ser a nossa dupla de volantes. Eu acredito que é uma dupla de volantes muito boa e que aí sim o Santos vai ter paz no meio do campo, porque é algo que a gente não está tendo há algumas rodadas. Bom, o que você acha? Peço novamente para que você se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Deixe seu comentário falando aí o que é que você achou do jogo. Deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!